improvisado, bom, isso impacta, vai impactar nas avaliações externas, vai impactar em um monte de coisa. Impacta em tudo. E os tecnocratas, né, os nossos colegas mais tecnocratas, eles entendem bem a linguagem das avaliações externas. Eles não entendem bem a linguagem político-pedagógica, mas a linguagem das avaliações externas eles entendem bem, né? Então, assim, daqui a um ano, quando vierem aí os IGCs da vida, as coisas vão, né? Enfim, as discussões internas vão ficar bem acirradas. Sim. Os problemas vão chegar assim num nível no ano que vem, né? Opa! Nós estávamos com uma reunião hoje à tarde também, e um professor falou, no que vem que a coisa vai pegar. Certamente. Assim, é que os efeitos vão vir, né? Eles são duradouros, não são imediatos, né? Mas bem, nós já estamos aqui a 1000 no papo e o Valdir agora vai dar a nossa introdução. Então, maravilha. Ano que vem também vai passamos a palavra. Que a gente vai estar desgastado desse ano. E aí chega ano que vem você, às vezes, né? A gente não sabe, na verdade, até quando, né, vai isso, né? Se vai ter vacina, não vai ter vacina, se vai ser a extinção da espécie. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A extinção da espécie eu não tinha pensado ainda, né? Com biólogo a gente às vezes é meio fatalista. Assim, né? Bom, então, verdade, esqueça essa veia. Então, assim, então essa é a nossa palestra de encerramento, né? Tenho muito gosto em falar, em apresentar o professor Fernando Cássio, né, que aceitou o nosso convite. Ele é professor da Federal do ABC, né? Também é membro da campanha pelo direito à educação, então a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Também é o organizador do livro, né? Educação contra a Barbárie, aí 10 mil cópias vendidas, né? E quis fazer uma apresentação sucinta que vai dar liberdade também do professor se apresentar da forma que se sentiu mais adequada. Tá bom? Então, você está livre para fazer uma fala até 50 minutos. E então agora seja bem-vindo e fique à vontade. Bom, gente, boa noite, né? Então, eu vou me apresentar. Sim, talvez o que eu possa dizer a mais, né, a respeito de mim, é que eu sou um professor de professores, né? Então, eu sou um químico de formação, né? Atuei na educação básica há bastante tempo, como professor de química, e hoje formo professores e professoras na universidade. Fiz um doutorado em química, em termodinâmica, né? Mas, enfim, a vida me levou para outros caminhos. Hoje eu estudo políticas educacionais, trabalho, né, dados educacionais, esse tipo de coisa. E, bom, escrevo, né, bastante, regularmente também. Tento participar um pouco do debate público, né, enfim. Né, escrevi bastante, né, e, enfim, participei de muitas, né, conversas e muitos debates durante esses meses, né. Acho que eu nunca participei de tantos debates na minha vida com pessoas de tantos lugares diferentes quanto nesses meses. E, né, acho que, bom, pensar, né, sobre a pandemia e os efeitos dela, né, para quem estuda políticas educacionais, né, enfim, o tema das desigualdades educacionais, o tema que eu vi, né, na programação também do evento, né, que a gente está encerrando agora, né, né, é um tema que é recorrente, né, o tema das desigualdades. Ele vai aparecer em vários momentos, né, tanto no debate da educação básica, no debate do ensino superior, no debate da inclusão, né, mas esse é um tema corriqueiro já para quem estuda políticas educacionais, né. Quer dizer, então, para mim, particularmente, que estudo desigualdades educacionais, né. Então, o título, né, que foi dado, né, para minha fala, e que eu achei que é um título interessante, né, que é preciso falar da educação como um bem público, né. Então eu vou desenvolver um pouco, né, alguns argumentos aqui relacionados a isso. Eu escrevi um artigo, né, junto com o meu colega Silvio Carneiro, da filosofia, né. Eu não me lembro agora quando, mas acho que em abril desse ano, em que a gente desenvolveu esse argumento. E nós estamos agora trabalhando agora num capítulo para um livro que vai ser lançado em breve,
organizado pelo Gessé Souza, né, nosso colega da UFABC, da Sociologia, junto com a Suzy Pis e o Salomão Ximenes, que vão justamente debater a desigualdade na pandemia. Então, enfim, uma parte daquilo que eu vou trazer tem a ver com essas reflexões que a gente está construindo para esse livro agora, né? Bem, então, eu quero começar dizendo, né, assim, que a pandemia e a educação, né, assim, se a gente olhar, né, de março para agora, né, final de novembro, né, os debates, né, eles evoluíram um pouco, né? Acho que, quer dizer, todo mundo foi pego ali, né, meio desprevenido, né? As pessoas não tinham ideia, né, que o fechamento ia ser geral, que ele ia ser necessário. Acho que as pessoas subestimaram um pouco, né, que no Brasil ocorreria a mesma coisa que vinha ocorrendo na Europa, né, em fevereiro, em janeiro, né? O que ocorreu é que as escolas fecharam e, bom, sem previsão de abrir, né? E aí é nesse momento, né, que, bom, se percebeu, né, que seria inevitável a implementação de algum tipo de política educacional, emergencial, contingencial, para fazer algum tipo de oferta didática, né? E aí, quer dizer, é essa política educacional emergencial que, né, se convencionou chamar de ensino remoto, né? E se usou esse nome ensino remoto, né? Talvez alguém já tenha dito isso aqui nesse evento, mas eu vou repetir, né? É um eufemismo, né? É para não, né? Para diferenciar aquilo que é o ensino à distância, a EAD, né? Que é uma modalidade de ensino regulamentada, né? Que tem uma série de condições, né? Para acontecer, que tem regras, normas, né? Então é uma modalidade de ensino, portanto, né? Para não confundir essa modalidade com né? Essa forma de ofertar, que é uma forma contingencial e que existe porque, enfim, não há outra escolha para você manter ofertas de atividades didáticas. Mas, assim, essa é uma divisão bastante artificial, né? É preciso dizer isso, né? Então, basicamente, o debate entre março e abril foi muito no sentido, assim, de, né, criar algum tipo de espaço comum de linguagem ali para se referir às coisas, né? Então, o Conselho Nacional de Educação regulamentou, diferenciou EAD de ensino remoto, umas coisas assim, né? E muito da discussão entre abril e maio era no sentido, assim, né, de, primeiro, tentar regulamentar, né, a oferta remota, especialmente na educação básica. E eu quero já começar dizendo, né, que o Brasil é um país que tem entre 48 e 50 milhões de estudantes na educação básica, né? É um número enorme de pessoas, né? Tem muitos países do mundo, na verdade a maioria dos países do mundo tem uma população inferior a este número, né? Então essa é a quantidade de pessoas que estão na escola. Eu não estou considerando 2 milhões e 200 mil profissionais do magistério, eu não estou considerando os outros trabalhadores e trabalhadoras da gestão escolar, dos quadros de apoio e das, né, atividades profissionais que circundam os entornos escolares, o transporte, a alimentação e etc., a cadeia produtiva da escola, né? Então nós estamos falando, se a gente for olhar, né, para essa população envolvida direta ou indiretamente com a educação básica, de 1/3 da população do país sem exagero, tá? Entre 25% e 30% da população do país, né, envolvida com a educação básica, né? Então, o problema, né, do ensino remoto, né, e dos seus percalços, né, eu vou usar a palavra percalços para não dizer fracasso, né, os seus percalços na educação básica, na minha visão, né, acho que, né, a gente pode depois discutir isso, espero que a gente tenha tempo de conversar bastante, ele tem menos a ver com com as ferramentas em si, né? Claro que tem a ver com as ferramentas, né?
mas ele tem muito mais a ver com o fato de que a gente está falando de uma oferta massiva, né? A gente está falando de 50 milhões de pessoas que precisam de educação formal na escola básica, né? Então, e a gente sabe, né, que o ensino presencial na educação básica brasileira, ele já, antes da pandemia, né, ele já tinha né, N dificuldades, né, problemas de qualidade, problemas de instalações, enfim, N questões, né. Então, é isso, é sobre esse ensino presencial já debilitado, com escolas pauperizadas, desfinanciadas, né, com o magistério desvalorizado, com a carreira, né, dessa forma que a gente sabe, com os estudantes e as famílias com dificuldade, né, assim, inclusive de manter a matrícula na escola, né. Então, é nesse quadro, né, prévio, né, de desigualdades educacionais gritantes, né, que se instalou a necessidade de virar a chave e mudar a oferta do ensino, de um ensino que já não atingia todo mundo, né, igualmente, né. Então, é sobre este quadro prévio de desigualdades educacionais que vem o ensino remoto, né. Então, os primeiros meses do ensino remoto, eles foram um misto de tentar regulamentar para dizer, olha, não tem outra escolha, né, mas vai funcionar, né. E os gestores públicos, governadores, prefeitos, Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, municipais, tentaram, né, convencer a sociedade brasileira, né, utilizando uma série de mecanismos, né, de persuasão mesmo, né, de formas aí de convencimento, né, de que as pessoas acreditassem que as coisas iam funcionar, né, que as redes de ensino estavam investindo, etc. Bom, o caso concreto, né, é que o ensino remoto, e não só o ensino remoto, mas as políticas educacionais emergenciais de modo geral, né, elas pioraram a situação prévia de desigualdade, né. A ponto mesmo, e aí nós temos formulado, né, isso de um jeito específico, né, junto com os nossos colegas do Judiciário, né, do Ministério Público, que as políticas educacionais emergenciais na pandemia e o ensino remoto, em particular, né, eles geraram discriminações educacionais. Eles selecionaram setores da população que já tinham condições, que já tinham certos acessos, e aí a condição não é só ter o computador em casa, não é só ter o aparelho de celular em casa, né? É ter uma sala, né? É ter um espaço onde eu possa estudar, né? Fazer uma atividade concentrada, sem interrupções, né? É ter o computador para poder usar sozinho, todos os dias, né? Sem ter que dividir essa máquina com 5 pessoas que moram sob o mesmo teto do que eu, né? É também o sinal da internet, e que às vezes não é só o pacote que eu pago mensalmente, mas é também o fato de que você tem certas regiões, né, em que na hora que está todo mundo pendurado na rede fazendo aula, 7 horas da noite, 7 horas da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, o sinal cai, né? A cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade do país, a mais bem estruturada do país, que se orgulha de tudo isso, é uma cidade em que não se usa internet direito às 7 horas da noite, em certos bairros. Justamente porque você tem uma quantidade enorme de estudantes do ensino superior e do ensino médio, todo mundo ao mesmo tempo, nas plataformas, né? Então tem bairro Vila Mariana, esses bairros de São Paulo que são bairros de classe média, né? De classe média alta, alguns deles, né? Você tem problemas de instabilidade do sinal de internet, né? Então, todas essas coisas, né, elas respondem, né, pelo fato de que quando você implementa uma política educacional emergencial, você vai, né, e você parte de uma situação de desigualdade, né, racial, social, territorial, né, você vai selecionar frações da população, a menos que você tenha políticas específicas para, né, mitigar mesmo, né, as desigualdades.
Mas como essas coisas não são feitas, não foram feitas, né? Então, basicamente, o que ficou foi uma tentativa de convencimento mais ou menos precária, né? De que, olha, está todo mundo acompanhando, está todo mundo, né, se divertindo, sendo feliz. Né? O secretário da Educação de São Paulo, constrangedor, né, nas suas redes sociais, postando foto de aluno na frente da tela, aquelas coisas. Né? Inclusive, postando fotos de crianças e adolescentes. Tem implicações jurídicas outras, né? Você postar fotos sem autorização, esse tipo de coisa. Então, bom, esse foi a primeira fase, né, do processo. O que acontece, começou a acontecer com o tempo, é que o ensino remoto ele fez dois caminhos, né? Ele tem duas trajetórias diferentes. Uma na educação básica e uma no ensino superior. As trajetórias são diferentes, né? No ensino superior, né, tem uma discussão agora, né, no Sindicato Nacional aí dos Professores, o ANDES, né, o ANDES-SM, que é o sindicato nacional que congrega todas as associações docentes filiadas aí. Ele teve né, a transição, né, de diretoria, a campanha, e o debate era sobre a naturalização do ensino remoto nas instituições de ensino superior. Que é preciso, né, regulamentar, é preciso não naturalizar o ensino remoto para que o ensino remoto não substitua, em definitivo, o ensino presencial, os movimentos do governo Bolsonaro. Enfim, o que eu quero dizer é que o movimento do ensino remoto no ensino superior, né, seja o ensino superior privado lucrativo, de baixa qualidade, que basicamente virou a chave mesmo, né, que assim, para essas universidades, o ensino remoto, né, era até um desejo, né, de você acabar de vez com o ensino presencial, porque são instituições em que, né, movidas por outros valores que não a produção do conhecimento, né, e as públicas, né, que fizeram cada uma o seu trajeto, né. Então, estava aqui conversando com o Cristiano a respeito de como é que foi a trajetória, né, na Federal do Mato Grosso, explicando como é que foi a trajetória na Federal do ABC, né, e eu, enfim, testemunhei muitas formas, né, de como essa discussão foi conduzida em muitas universidades federais, estaduais e nos institutos federais Brasil afora, né, de norte a sul, de leste a oeste, né. Mas o que acontece é que, no fim das contas, todas essas instituições acabaram adotando alguma forma de oferta remota, né? Ou demoraram mais ou demoraram menos, mas fizeram, né, a oferta remota, algumas políticas internas aí para fazer, para aumentar o acesso, né? Como o Cristiano descrevia, flexibilização de algumas coisas, né? Ofertas localizadas de disciplinas, a flexibilização da reprovação, a possibilidade de você refazer, né? Quem não pode, poder refazer o presencial, o que significa você duplicar ofertas quando você tiver a abertura presencial. Então, o que eu quero dizer é que o trajeto, né, do remoto nas instituições de ensino superior foi mais ou menos no sentido de ele ser assimilado e, né, implantado, né, com todos os problemas que ele tem. E a gente, né, mais para frente eu quero tratar de um desses aspectos, que é o aspecto pedagógico, que eu acho que ainda o debate é bastante incipiente, né, nas universidades sobre ele. Agora, na educação básica, o ensino remoto fez um outro trajeto, totalmente diferente, né? Quer dizer, ele se desnaturalizou, né? Porque, no fim das contas, o que aconteceu é que foi se provando, né, através dos dados, através de denúncias, através das centenas de matérias na imprensa, né, na imprensa nacional, na imprensa local. Então, enfim, né, vocês olharem a imprensa de Cuiabá, vocês vão encontrar um monte de matérias tratando especificamente do ensino remoto nas redes estadual, municipais dos entornos, né, falando sobre os problemas relacionados a isso, em todo o país, em todas as partes do país, né. O que ocorreu, né, compreensivelmente, é que as comunidades escolares, né, os gestores escolares, os coordenadores, foram, enfim, desacreditando na possibilidade de que a oferta remota conseguiria segurar um pouco da onda ali, né, conseguiria
suprir, né, uma parte dessa educação formal escolar que ficou perdida a partir do momento da suspensão das aulas, né? Então, todo aquele debate de abril do Conselho Nacional de Educação, de que seria possível validar atividades presenciais por remotas, para efeitos de cumprimento dos 200 dias letivos, do calendário letivo, isso não se realizou, né? Isso se inviabilizou, né? No estado de São Paulo, que é um estado que eu conheço bem, né, porque moro aqui, estudo a rede, né, o governo de São Paulo, o governo que não é muito, digamos, dado, né, à transparência pública, né, o governo de São Paulo divulgou, né, que 15% dos estudantes não tiveram nenhum tipo de contato com a escola desde março. Ou seja, não entregaram nenhuma atividade, não tiveram nenhum tete-a-tete virtual com seus professores e professoras, né? Se o governo de São Paulo divulga esse dado, né, ele que não é muito dado à transparência pública, especialmente quando os dados são dados né, que colocam os gestores em situação, né, de pressão, né, popular, é porque a situação é muito pior, né? A situação é muito pior. Então, no fim das contas, o que nós temos, né, é isso, um ano letivo né, perdido. Vamos usar essa palavra, né, para não... Talvez é uma palavra adequada, né? A gente tentou não usar essa palavra, mas é uma palavra adequada dado o quadro que a gente observa aqui. O estado de São Paulo tem uma rede estadual com 7 milhões de estudantes, né? Então, dos 50 milhões de estudantes do Brasil, 7 milhões estão na rede estadual do estado de São Paulo, né? Então, é uma população superior à Finlândia, né, que tem 6 milhões de habitantes, né? Então, né, o país inteiro, a Finlândia, com todas as suas... É um país bonito, eu já tive na Finlândia, né? Tem aquela... né, conheço as escolas, né, etc. Mas o país inteiro, né, a Finlândia tem 6 milhões de habitantes, essa é a população da Zona Leste de São Paulo, onde eu moro, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco, quer dizer, qual é o tamanho do desafio, né, em termos de políticas públicas. Então, eu primeiro quero dizer, né, em relação a isso, para já passar para um outro ponto da minha fala, que eu, a despeito das críticas que eu, né, faço corriqueiramente aos gestores educacionais, né, eu reconheço, né, a dificuldade que é ser gestor educacional numa pandemia, né? Assim como eu reconheço as dificuldades do reitor da minha universidade, que estão, né, trabalhando aí para tentar mitigar as coisas, né? Só que é isso, né? No caso de São Paulo, né, tanto do município quanto do estado, que são redes de ensino muito grandes e muito ricas, né, é preciso fazer mais, né? E as condições materiais para fazer mais existem. Então, são casos extremos, né, em que, de fato, as condições materiais elas existem e o Estado tentou, né, e ainda tenta economizar, ainda tenta regatear o recurso público. E aí a gente tem uma situação em que você tem a maioria dos alunos que não ficaram assistidos da escola. E aí o que é que acontece? Isso leva o ensino remoto para um outro caminho, diferente do que aconteceu na universidade. Ele se desnaturaliza. Se ele se naturaliza de um lado, ele se desnaturaliza do outro. E aí, nessa desnaturalização, o movimento do debate público muda, né? Então, não é mais o ensino remoto, mas é a abertura da escola, né? Então, assim, o ensino remoto não vai dar conta, né? Então, agora nós vamos reabrir as escolas, né? Então, a pressão toda agora, né, na educação básica é pela reabertura. Enquanto nas universidades, onde se produz o conhecimento, onde os conselhos universitários, os conselhos superiores têm autonomia de gestão pedagógica, né, garantida na Constituição, as universidades não têm plano de abrir logo, né? Elas até podem desenhar planos, né, protocolos sanitários, para situações muito específicas, para o laboratório de pesquisa, para a central analítica, para essas coisas, para o biotério, né,
para essas instalações dos campi universitários que precisam funcionar de algum jeito, mas elas não vão abrir as portas para as atividades didáticas, porque o ensino remoto foi implementado, né? Então, a despeito das desigualdades educacionais e sociais e de acesso à internet dentro das universidades, ela é muito menos dispersa, né? Muito menos ampla do que na educação básica. As universidades têm, né, as desigualdades são muito mais bem descritas, muito mais conhecidas. As universidades conhecem, né, o perfil per capita dos alunos, sabem a renda, conhecem essas coisas, né? Ainda que você tenha gente com mais dificuldade, gente que não tem o chip, que não tem o computador, as universidades têm condições de organizar, né, políticas para isso. Na educação básica, com 50 milhões, só as redes mais ricas vão fazer isso, né? Porque as redes mais pobres vão precisar de mais recursos. Então, assim, a questão é recursos, né? E as redes mais ricas, com recursos, não fazem, não fizeram. O governo de São Paulo, por exemplo, está começando agora a fazer obras nas escolas. Obras, reforma de banheiro, né? Começou a fazer em setembro, né? E agora anunciou subsídios para os professores comprarem computadores. Né? O professor que ganha R$12,08 por hora aula, agora vai ter um subsídio para comprar computador. Né? Os estudantes agora vão receber, foi anunciado final de outubro, os tais dos chips. Então, assim, demorou 6 meses. Né? E 6 meses depois o Estado quer abrir as escolas. Né? Eu não vou falar da abertura das escolas porque eu vou me concentrar no ensino remoto. Mas eu queria primeiro mostrar para vocês que esse caminho do ensino remoto ele é diferente no ensino superior e na educação básica. Né? O que ocorre com a educação básica é o seguinte, é que o Estado não está conseguindo abrir as escolas, porque existe uma crise de confiança generalizada do povo em relação à capacidade do Estado garantir a segurança para abrir. Né? Eu escrevi longamente sobre isso, depois eu boto umas referências de alguns textos recentes sobre isso, eu desenvolvi esses argumentos e trago uma série de dados a respeito. Né? Então eu não vou me deter nisso. Mas o fato é que o ensino remoto, embora, né, ele tenha sido descredibilizado socialmente na escola básica, ele continua no horizonte porque as escolas continuarão fechadas. Né? Pelo menos nos próximos 3, 4 meses. Né? Então o Estado ele não pode descartar o ensino remoto. Né? E aí, bom, tem assim um universo, né, de problemas do ensino remoto na educação básica. Né? Desde essas startups vagabundas, né, que oferecem de graça, né, que oferecem de grátis o aplicativo, né, um appzinho para Android, para iOS, né, e aí, né, como vocês sabem muito bem, não existe almoço grátis no capitalismo, não é mesmo? Então, não existe nada de graça. Né? Então, se alguém está oferecendo de graça um aplicativo, um produto, creia que são os seus dados o produto de interesse. Né? Então, são terabytes de dados de estudantes, de professores, de escolas, que são transferidos para N plataformas. Né? As políticas de privacidade, de transferência de dados, são pouquíssimo transparentes. As pessoas não têm noção, né, de que tipo de dados, de que tipo de coisas são transferidas, né, e como é que o Estado compartilha dados públicos de estudantes, dados sigilosos, dados pessoais, são sigilosos, com terceiros. Né? Então, assim, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo, que está agora, né, começando a ser implementada, ela, assim, é o arrepio da lei, né? O que está sendo feito nas redes de ensino em termos de transferência massiva de dados pessoais. Né? Agora, vamos falar das universidades, né? Falar do nosso espaço aqui. Bom, no nosso espaço aqui, né, o Cristiano falava, né, que na Federal do Mato Grosso as coisas, né, se encaminharam ao longo de 4 meses, né? Então, os debates nos conselhos e, né, comunidade, né, consultas várias, né, levantamentos. Né? Eu vi processos semelhantes na Federal da Bahia, eu vi processos semelhantes no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na Federal, na Estadual do Maranhão.
né? No Instituto Federal Rio-Grandense. Então, assim, são todas as universidades e institutos com quem eu conversei nos últimos meses. Federal do Acre, né? Tem vários processos parecidos, né? 3 meses, 5 meses. O Instituto Federal de São Paulo levou 5 meses. São 37 campi, né? Então, assim, é um monstro, né, de instituição. Então, levou 5 meses entre, né, desenvolver as discussões e implementar. Considerando que o Instituto Federal tem não só o ensino superior, mas o ensino médio também. Ensino médio técnico. E aí você tem as especificidades dos 2 níveis, né? Educação básica e educação superior na mesma instituição, né? Inclusive professores com carreiras diferentes. Então você tem... são vários problemas que foram enfrentados, né? E aí, bem, a questão é que é o seguinte, é diferente, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse evento, né? Então, quando a gente começou, né, esse debate nas universidades, a minha universidade é uma daquelas que foi elogiadas pelo Abraham Weintraub, né, o infame, né, porque foi rápida, né, que 3 semanas depois já estava tudo remoto, né, virou a chave. Bom, ainda assim houve debates intensos, né, internos, e uma parte da discussão, né, especialmente entre os não especialistas em educação, né, porque tem, né, um hiato muito grande, né, entre um discurso especializado da educação, do ensino, né, e as pessoas que, na verdade, têm menos afinidade ou menos interesse, né, ou menos formação mesmo, né, para a prática pedagógica, né, formação didático-pedagógica. De que, bom, quem resistia, né, que havia uma certa resistência ao uso das tecnologias, né, e tal, e que é uma coisa absolutamente ridícula, né, porque, bom, a universidade e os institutos de pesquisa públicos são esses os espaços onde se desenvolve tecnologia no Brasil, né, quer dizer, os professores universitários no Brasil foram as primeiras pessoas a usar e-mail, né, no Brasil. Então, assim, as universidades têm lastro, né? Quer dizer, a gente usa Zoom desde antes da pandemia, né? A gente usa Skype, a gente usa essas coisas desde antes, né? A gente faz videoconferência há muito tempo, né? Então não é esse o problema, né? O problema é outro, né? O problema é justamente o virar a chave, né? Porque e aí eu né, recuso um pouco, né? Essa noção, né, de que de que a decisão né, por ofertar, né, disciplinas, graduação, pós, extensão, em modalidade remota, que simplesmente a gente está, né, virando a chave e mudando a forma de oferta, porque a universidade tem que ofertar, porque tem que... Quer dizer, não é só isso, né? A universidade pública, a universidade que produz conhecimento, ela é mais do que uma fábrica de diploma. Ela é mais do que um entreposto em que a pessoa entra sem diploma e sai pela outra porta com diploma. E aí, portanto, assim, quanto mais a universidade puder acelerar esse processo, melhor. Não é assim que funciona, né? A pandemia, ela impõe perdas a todo mundo, né? Por isso é que os 4 meses, né, ou os 3 meses, assim, eu não acho que seja demais, né? Porque as perdas são para todo mundo. Quer dizer, a universidade vai ter que arcar com as ofertas depois. Os professores vão ter que trabalhar mais, já estão trabalhando mais, vão trabalhar mais depois, né? Os estudantes vão demorar mais para se formar, né? Gente, os empregos não estão lá fora gritando, venham, entendeu? Tá tudo parado. A dinâmica econômica está estagnada, né? Então, assim, o mundo está meio em suspenso, né? Então, não será diferente dentro das universidades, né? Então, não há que se argumentar que, nossa, não, mas os alunos vão se atrasar muito. Gente, todo mundo vai se atrasar. A pandemia é um atraso de vida, um atraso para o mundo. Está todo mundo atrasado. E eu estou colocando isso por quê? Porque
as decisões relacionadas ao ensino remoto, né, o que está em volta dele, elas não são decisões simplesmente administrativo-burocráticas. Oferta, não oferta. Abre a matrícula, não abre a matrícula. Vamos avaliar quantas pessoas se matricularam, quantas saíram dos cursos, quantas abandonaram. Não é assim que se avalia, né? A avaliação desse processo, disso que a gente vai estar vivendo agora, ela vai exigir muito mais da gente, né? Muito mais da gente. E aí, acho que né, é nesse momento, inclusive, em que a gente percebe de maneira muito evidente. Que possam causar qualquer tipo de publicidade. A gente percebe de maneira muito evidente, muito clara. Essa é a ideia. Ih, tem uma voz aí. A gente percebe de maneira muito clara, muito evidente, que falta debate pedagógico na universidade. E que falta muito, né? Ocorre que, né, às vezes, né, a gente nesses espaços especializados, né, de pessoas que formam professores, que estão nos programas de pós-educação, nas licenciaturas, que fizeram licenciatura, ou entre os nossos colegas que têm interesse, né, interesses específicos, particulares por ensino, por educação, porque eles existem em todas as áreas, a gente acha, né, que é sempre assim. E na verdade não é, né? E acho que isso está começando a se tornar uma espécie de um passivo, né, para nós, e isso vai ser cada vez maior, né? Vai ser um passivo cada vez maior. Então, eu falava um pouco mais cedo, antes de todo mundo chegar, que dizer, quem reduz, né, as decisões político-pedagógicas a né, decisões tecnocráticas, né, não percebe aquilo que é a eficácia pedagógica, né? As pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, eu tenho colegas, e vocês também devem ter colegas, né, que dizem assim: nossa, os meus cursos estão melhores, os alunos estão aprendendo mais agora no remoto. Eu tenho colegas que dizem isso. E aí eu olho e falo: mas não é possível? Como é possível, né? Como é possível? Eu estou dando um curso de políticas educacionais para, sei lá, 100 pessoas, né? E é impossível. A gente não consegue fazer uma sequência de argumentação, né? Com réplica, tréplica, né? A gente não consegue. A gente não consegue desmontar o senso comum, como a gente faz numa sala presencial, em que a gente esgota o argumento. Porque a sincronicidade, mesmo nessa situação aqui, síncrona, entre aspas, né, que as pessoas adoram usar essas palavras, ela não é perfeita, né? As pessoas não interagem da melhor forma. E o fórum aqui, o bate-papo, o fórum do Moodle, o fórum, ele não é suficiente para suprir aquilo que é a troca comunicacional que acontece numa sala de aula com pessoas, né? Então, assim, é muito difícil, né? E assim, estou falando de um curso de políticas educacionais, mas eu poderia falar, por exemplo, do meu curso de termodinâmica clássica, que eu também dou, né? Como eu vou dar um curso de termodinâmica clássica sem uma lousa, entendeu? Para fazer uma demonstração, para derivar todas as consequências, todos os corolários da segunda lei da termodinâmica, né? Para, por exemplo, parar no meio de uma conta e trabalhar os passos dessa conta. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma mesa digital em que eu posso fazer isso, fazer conta e tal, mas não é a mesma coisa, porque os alunos não conseguem me parar na hora que eu faço uma derivada e que não expliquei bem como resolver aquilo. Eu não consigo parar. Então, aquilo que eu faço numa lousa, numa sala de aula, né, eu não consigo fazer com uma mesa digitalizadora. Eu tenho os equipamentos, eu sei usar os equipamentos, e eu não consigo fazer. Então, eu posso dizer com toda convicção que a eficácia pedagógica do curso é pior, né? Agora, eu tenho colegas que dizem que é melhor, né? E aí é que eu quero chegar no ponto de que a gente tem um
passivo enorme de debate pedagógico na universidade, que é o seguinte: o Cristiano contou, né, e na minha universidade também, Cristiano, tem isso, né, a capacitação, né? Então tem os cursos de formação dos professores para fazer, né? Então, entre aquele primeiro quadrimestre rapidão lá, né, teve as férias. A gente já está indo para o segundo. Então, entre o primeiro e o segundo, foi oferecida a formação, né, para os professores lá utilizarem as ferramentas, a plataforma, não sei o que mais. Só que é isso. O que é a formação? O que é que foi a nossa formação, né? Quer dizer, eu não fiz a formação, mas para quem fez a formação, eu analisei o curso de formação. Mas para quem fez a formação foi isso: aprender a usar as ferramentas, né? Então eu vou usar a plataforma, usar não sei o quê. Então foi a técnica, né? Então não teve nenhum tipo de discussão a respeito das implicações pedagógicas da adoção das técnicas, né? Nem de debater, né, o que é que significa, né, utilizar, fazer dessa forma e fazer de outra. Então existem pessoas que fizeram pela primeira vez na vida um curso de capacitação docente. Pela primeira vez, né? E fizeram um curso de capacitação na técnica, né? Na forma, no modo de fazer. Mas não preocupado com os aspectos substantivos da educação, né? Com os aspectos didático-pedagógicos, né? Que existe uma ciência pedagógica, né? Educação é ciência, né? Precisa lembrar disso. Então, o que acontece é que as pessoas, elas descobriram um mundo novo, né? Elas descobriram que elas podem, assim, fazer uma coisinha ou outra, né? Que elas não precisam fazer um negócio, né, caquético, né? E eu não estou nem falando da aula expositiva, porque eu acho que a aula expositiva tem aula expositiva boa e ruim, né? Assim como tem aula boa e ruim, né? O problema não é o ensino expositivo, dito tradicional. Porque tem pessoas que fazem isso brilhantemente, né? Tudo é uma questão de estilo, né? O problema é que existe, né, uma docência universitária fossilizada, né? Que é uma coisa assim, que é anódina, né? Que não olha para que existem pessoas sentadas ali do outro lado, né? Que trazem conhecimentos prévios, expectativas, dúvidas, né? Que não entendem as palavras que o professor fala, né? É isso, são várias coisas dessas, né? Então, é isso, né? A Lívia está colocando. Pois é, doutorado não é formação didático-pedagógica. Agora, então, esses professores, esses meus colegas, essas minhas colegas, pela primeira vez fizeram uma capacitação e estão achando que isso é a formação de professores, né? E aí, como nunca fizeram nada diferente nos seus cursos presenciais, agora estão tendo a impressão de que está tudo maravilhoso, que os alunos estão aprendendo. Simplesmente os alunos estão respondendo, porque antes ninguém respondia, né? Então, eu acho que a gente está agora numa outra quadra, né, do debate sobre o ensino remoto nas universidades, que é como é que a gente vai lidar com as implicações pedagógicas disso, né? Porque, como a Lívia comenta, né, a maioria mesmo, dos professores e professoras universitárias não tiveram formação didático-pedagógica. E eu quero dizer o seguinte, isso não quer dizer que hoje os programas de pós-graduação não tenham uma preocupação com a formação didático-pedagógica, porque tem, porque isso mudou, né? Só que é o seguinte, isso só reflete, né, na população de mestres e doutores formados e formadas né, ao longo do tempo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, né, que é uma agência de fomento aqui do Estado de São Paulo, eu fazia doutorado no ano de 2000 e... Entrei no doutorado em 2006, né? Saí do doutorado em 2011. Né? Em 2006, assim, a FAPESP, só em 2004, 2 anos antes, a FAPESP começou a reconhecer que os estudantes de doutorado pudessem atuar em monitorias acadêmicas na universidade, e sendo bolsistas. 2004. Quer dizer, assim, e era preciso justificar com uma carta para o orientador, dizendo que aquelas 4 horas de atividade docente sem remuneração
semanal não prejudicariam a sua vida acadêmica, os seus trabalhos de pós-graduação, né? Então, assim, e foi só em 2012 que eles pararam de exigir a justificativa. Começaram a aceitar, por exemplo, que as universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, que tinham seus programas de monitoria acadêmica regulares, né? A CAPES, né? A CAPES foi em 2010, né? Que a CAPES começou a obrigar os seus bolsistas a fazerem monitoria acadêmica e disciplina de preparação pedagógica durante a pós-graduação. E isso foi o que estimulou os cursos de pós-graduação de todas as áreas, e aí não só de educação, de ensino e derivados, mas de todas as áreas, a terem, sei lá, disciplinas de monitoria acadêmica. A USP hoje, onde eu estudei, ela tem disciplinas mesmo, de preparação pedagógica que os alunos têm que fazer. E aí o aluno lá da engenharia, lá, né, dos cursos que não são cursos tradicionalmente vinculados à preparação didático-pedagógica. Agora, vejam, isso está acontecendo agora, né? Então isso leva uma década para você ter, né, assim, uma renovação dos quadros e que essas coisas comecem a dar algum tipo de resultado. Então essa geração de professores e professoras que hoje está nas universidades, a minha geração, né, inclusive, é que eu sou um licenciado e sou um especialista, mas assim, as pessoas da minha idade, da minha geração, elas não têm, né, essa preparação pedagógica e elas estão, né, pela primeira vez descobrindo a formação de professores num curso de técnica, num curso de aprender a usar o Moodle, entendeu? Então, achando que isto é a formação de professores, né? E esse é um problema, né? Porque isso não é discussão pedagógica, né? Isso é outra coisa. Isso bom, não estou diminuindo a importância das ferramentas, as ferramentas são importantes, mas as ferramentas, elas não encerram, né, todos os aspectos substantivos do processo educativo, né? O processo educativo é muito mais amplo, muito mais complexo do que isso, e as ferramentas, muitas vezes, elas acabam, né, sendo tomadas pelo próprio processo, né? Então, de fato, acho que na minha avaliação, vai ser o problema que a gente vai ter que enfrentar nas universidades, inclusive de enfrentar de um ponto de vista intelectual mesmo, né? De explicar, de convencer as pessoas, né, de que, bom, o debate educacional pedagógico, ele é um debate intelectual, ele é um debate técnico, né? Quer dizer, muitas vezes o debate pedagógico ele é considerado como um debate atécnico, né, pelos colegas. E eu, como venho das ciências exatas, né, e eu dialogo muito com as pessoas das ciências exatas ainda e atuo também nos planos do bacharelado, eu vejo isso, né, uma certa, né, acho que o Cristiano também deve ver isso corriqueiramente, né? Não é novidade para ele também. Parece um debate atécnico, né? Que você vai trazer política educacional, debate sobre desigualdade. Puxa, mas não é só decidir aqui, fazer e pronto, né? Não, né? Não existe. Você não pode ser ensimesmado, né? Porque a educação é um problema que tem dimensões coletivas, né? Não só as dimensões individuais. É por isso que a educação não é aprendizagem, né? É por isso que não dá para definir o direito à educação como direito à aprendizagem, como faz a BNCC, né? Quer dizer, que você, na verdade, faz um deslocamento e traz o projeto coletivo para uma esfera quase puramente individual, né? A gente tem que sair desse lugar. Porque esse projeto individualizante de educação que, na verdade, naturaliza o ato de virar a chave, né? Sem se preocupar com quem não vai acompanhar, com quem vai ser excluído dos processos, né? E aí eu vou para a última parte da minha fala, e vou gastar mais 5 minutos para dizer o seguinte: educação é um bem público, né? Então, eu quero agora voltar para o título dessa conversa, né? O que isso quer dizer, né? Bom, a Constituição do Brasil, ela define a educação como um direito social, né?
direitos sociais são diferentes dos direitos individuais. Tem uma diferença, né? Então, você não pode tratar a educação a partir de um paradigma de direitos do consumidor. São coisas diferentes, né? A educação, ela tem, obviamente, aspectos relacionados à fruição individual, claro, né? Porque existem aspectos aquisitivos, né? De aprendizagem, de subjetivação, que são individuais, né? E que cada um vive de uma forma, né? No entanto, a educação como projeto, ela envolve obrigações estatais, né? Ela envolve a participação das famílias, ela envolve a participação de toda a sociedade, né? E da escola como essa instituição guardiã de conhecimentos validados, de sentidos culturais compartilhados, né? Que são ali conservados, transmitidos e transformados por essa instituição que se convencionou chamar de escola, né? Ou de universidade, se a gente quiser chamar assim, as universidades com um papel muito mais ativo de produção, né? Conhecimento ainda do que as escolas. Que também produzem, mas de uma outra forma, né? Então, assim, a educação, portanto, né, por ela ter essas dimensões coletivas, né, a gente diz que ela é um bem público, né? E o que é um bem público, né? Um bem público tem uma definição na economia neoclássica, né? Que é o seguinte: o bem público ele tem duas características. Ele é não excluível, né? Ou seja, você não pode, ao fruir de um bem público, excluir a outra pessoa de fruir do bem público, né? Por exemplo, o ar que eu respiro. O ar é um bem público, né? Então, quando eu respiro, eu não consigo, ao respirar, impedir a pessoa que está do meu lado de fruir deste bem público. A luz do sol é um bem público, né? É possível privatizar o ar? Bom, é possível privatizar tudo, né? Mas, em princípio, assim, existem bens que são públicos, né? A água é um bem público, embora você tenha formas de privatizar a água, né? Então, quando tem uma escassez, uma estiagem, né? Você sempre vai ter as pessoas mais ricas que vão dispor do caminhão-pipa, enquanto as outras pessoas vão passar sede ou vão ter que caminhar quilômetros até o açude para retirar a água lá, né? Então, mas os bens públicos, por definição, eles são não excluíveis, né? E eles também são não rivais. Então, o que significa isso? Significa que eu não posso impedir as pessoas de consumi-los, né? Então, ao consumir, eu não impeço as pessoas de consumir. E eu também não posso cercar esse bem, né? A educação é isso. Ela é um bem que eu não posso cercar. Eu não tenho como impedir as pessoas de consumir educação, de fruir da educação, né? O fato de existirem escolas privadas, por exemplo, não impedem que as pessoas possam fruir do bem público à educação. Existem escolas privadas, mas a existência da escola privada não impede que a escola pública exista, porque o Estado tem a obrigação de oferecer a escola pública, né? Então a escola privada é uma opção, não é uma vedação para quem não tá dentro do sistema privado. Então, essa noção de bem público, né, é aquela noção que nos ajuda a guardar, né, a reservar, a lembrar, né, que todas as decisões que a gente toma, né, didático-pedagógicas, curriculares, ou com, né, algum tipo de desdobramento curricular, elas têm impactos coletivos. Elas não impactam só indivíduos, né? Elas impactam os indivíduos, mas elas impactam todo mundo. Então, assim, tem pessoas aqui nessa sala, 82 pessoas aqui. Alguma pessoa talvez não esteja aqui agora, porque está sem luz, porque o computador quebrou, porque, entendeu? Alguma pessoa. Então, a decisão de fazer esse evento dessa forma, que é inevitável, né? Porque a gente não vai poder se reunir num auditório, porque não vai ter dinheiro para levar o palestrante de São Paulo a Cuiabá, por N razões, certo? Nós estamos aqui. E essa decisão
eventualmente impede algumas pessoas de estarem aqui conosco, né? E nós temos consciência disso, né? Nós temos consciência disso. Agora, quando a gente está discutindo o ensino remoto, né, nesses termos que eu descrevi há pouco para vocês, né, nesses termos em que o debate pedagógico ele é quase um paradigma perdido, né, as pessoas de fato não têm referência, né, para saber o que é um debate pedagógico, a ponto de confundir esse debate mesmo com a capacitação na ferramenta, né? O que acontece nessas situações é que as pessoas acabam, digamos assim, esquecendo, né, desse aspecto coletivo da educação, né? E elas acabam aceitando, naturalizando, ou, né, enfim, o fato de que é inevitável, de que as desigualdades são inevitáveis e de que o Estado, as universidades e as próprias pessoas em posição de poder, né, no caso, os professores universitários nas universidades públicas têm mais poder que os alunos, né? Tem mais poder que os técnicos administrativos também, né, nas estruturas de poder das universidades, de que a gente não pode fazer nada, né? Porque, assim, essa é muito a minha argumentação com os meus colegas, que eram muito intransigentes e queriam implantar o ensino remoto a todo custo, e excluíram 30% dos estudantes, como se nada fosse, né? E aí é por isso que a gente tem que falar da educação como bem público, né? Quer dizer, essa é a necessidade. A gente não pode esquecer que ela é um bem público. E a gente não pode esquecer que a gente precisa tratá-la dessa forma, né? E que as decisões têm que ser tomadas de maneira que a gente possa garantir a fruição desse bem comum, né? Eu vou ficar por aqui, né? Já falei bastante, e aí a gente agora abre para uma discussão, tem um monte de assunto, né? E aí eu também vou indicar uns textos aqui e ali que eu acho que podem complementar alguns raciocínios em alguns aspectos que eu não desenvolvi, mas que eu já falei bastante sobre por aí. Obrigado. Obrigado, Fernando, pelas excelentes reflexões. Você está acompanhando o nosso chat, bem animado também, com várias pessoas fazendo ótimos comentários, né? Eu trago um que a Kátia falou agora há pouco. Não consigo entender a educação socialmente referenciada sem que atendamos aos estudantes, né? Ou seja, como que a gente quer realmente uma educação socialmente referenciada se a gente deixa esses 30% de fora, né, que você mesmo citou aí. Mas a professora Ana Lara, né, Casagrande, que também é professora aqui, nossa colaboradora do LTC, ela traz um questionamento. Os edutubers foram convocados para compor em parte das aulas gravadas no Centro de Mídia, cujos gestores são ligados ao setor privado, no estado de São Paulo. Inclusive, a Ana vem de lá, daí, né? Como o youtuber Patrick do canal Biolodúvidas. Considera que houve uma espécie de desdém ao trabalho dos professores da rede, em face do show, e que haverá uma aceleração do fortalecimento do setor privado na educação, no pós-pandemia. Esta tem sido uma discussão premente, né, que a Ana reforça aqui, porque muitas das iniciativas, o MEC, que ficou muito tempo omisso e que demorou muito também para nos trazer indicativos, recomendações, diretrizes, seja como quisermos falar, abre portas também para que a iniciativa privada, que parece ser mais rápida, e não estamos falando do ensino, seja no ensino na educação básica, seja no ensino universitário, conseguiram transpor o modelo rápido e o aluno que quiser pagar fica, quem não quiser, que também não atenua, né, esse problema, né, mas não é um bem público, né, é uma outra reflexão, mas está havendo esse desmonte, digamos, ou essa abertura para a iniciativa privada, que é sempre uma preocupação muito grande. Nós que somos pesquisadores da área da EAD já temos muitas reflexões, né, desde que vem sendo feito pela educação à distância, depois com a criação da UAB, e agora e com as privadas que entraram aí
muito forte, né? Nós temos um grupo privado aqui em Cuiabá que já decretou que eles vão fazer todos os cursos via tecnologia a partir de agora, só vão ficar com 10 presenciais. Certamente isso implica em eles também acelerarem as questões no MEC e tudo mais, né? Então, eu queria saber um pouquinho da tua reflexão sobre isso, né? Sobre essa privatização que está por trás também dessa desigualdade e tudo mais. Olha, assim, o interesse pecuniário, né, ele está sempre à espreita, né? Na pandemia ou fora dela. Então, eu vou dizer assim que acho que nos últimos aí, 3 anos, né, nem coloco a pandemia como marco histórico, né? Acho que houve um recrudescimento imenso da privatização na educação, de formas variadas, né? Eu escrevi muitos textos, artigos assim acadêmicos, né? Não esses artigos de opinião mais rápidos, artigos acadêmicos. Publiquei um agora, faz nem um mês, na revista Educação e Sociedade, em que a gente descreve, né, processos de privatização em redes de governança, né, usando teoria dos grafos. Então, a gente fez análises documentais robustas, né, longas, e a gente consegue identificar redes de atores políticos e de atores privados e como é que eles se multiplicam dentro da estrutura de governança do Estado, né, e que mudam, inclusive, a forma do Estado, né, quer dizer, e deslocam o próprio papel do governo, né, nas tomadas de decisões dentro do Estado, né. Então, a gente nem trabalha com a categoria governo, trabalha com a categoria governança, que é uma outra categoria, justamente para dar conta desse lugar, né, em que a própria fronteira entre o público e o privado é opaca, né? Ela vai se opacificando, né? E existem mecanismos de privatização muito sofisticados, né? Mas muito sofisticados, né? Desde os contratos de impacto social, Social Impact Bonds, que nós descrevemos no ano de 2018, né, tanto no Brasil quanto em outros países, né, um diálogo aí mais internacional, né, até o que a gente vai observar no Futurice, né, no caso do ensino superior, que são a mobilização das leis de fundos patrimoniais, né, enfim, são muitos mecanismos de privatização. Então, eu sinceramente não acho que é a pandemia que vai aprofundar a privatização. Eu acho que as universidades privadas, né, as privadas lucrativas, essas, né, ensino de baseada, né, baixo custo, etc., essas, assim, elas sempre tiveram envolvidas em baixar seus custos, né? Então, assim, eu, 1 ano e meio atrás, conversando com meus né, pessoalzinho jovem, né, do movimento social, gente que está estudando nas universidades privadas aí, tentando a vida, o pessoal já descrevia, já falava, olha, meu curso está sendo, né, o pessoal está fazendo ciências sociais, poxa, virou semipresencial, eles não avisaram, né? Então, assim, o que foi acontecendo, né, assim, do governo Temer para frente, e aí quem trabalha com EAD sabe disso, que acompanha a legislação, né, vocês sabem que o governo Temer flexibilizou bastante, né, a EAD, né, especialmente aquelas transições, né, de presencial para EAD, né, que antes precisavam ser rigorosamente previstas em projeto pedagógico, né, e também você tinha limite de horas, né, enfim, de porcentagem de carga horária do curso. Essas coisas foram sendo flexibilizadas, primeiro no governo Temer, a ponto de você ter universidades privadas que, né, passaram para a EAD metade dos cursos, né, sem aviso prévio, sem a obrigação de avisar os estudantes, né, mesmo com contrato de prestação de serviços educacionais, né. E aí, a pandemia, o que ela fez foi, na verdade, flexibilizar, abrir a porteira geral, né. Então, aquelas 2 resoluções que o Weintraub aprovou em abril, né, entre março e abril, o que elas fizeram foi desobrigar a necessidade de prever em projeto pedagógico a alteração de presencial para EAD, né. Muito provavelmente isso vai permanecer, né, a menos que se lute contra, né, para reverter, isso vai permanecer. E as universidades privadas lucrativas não voltarão ao ensino presencial,
se não forem obrigadas a. Não voltarão. Né? Então, o que você tem são demissões em massa nessas universidades, né? E os próprios vídeos, né, que as pessoas gravaram, né, antes das demissões continuam sendo utilizados nas aulas. Né? Ainda tem a questão dos direitos autorais e do uso abusivo da imagem dos professores. Né? Eu tenho uma colega professora de Libras que saiu da universidade em 2018 e ela continua sendo professora da universidade por vídeo. Né? Isso é uma coisa assim, esse é o nível do escracho. Né? Então, isso acontece já. Né? Agora, nas universidades públicas, o que acontece? O Ministério da Educação está querendo, né? Então, aí, essa portaria que regulamenta o grupo de trabalho para pensar a EAD como modelo de expansão, de ampliação das universidades, visa precisamente aproveitar a oportunidade da pandemia, por mais horrível que seja dizer isso, para ampliar o ensino à distância. Agora, existem modelos e modelos de ensino à distância. O Cristiano falou da UAB, né, que é um programa de governo que foi criado, né, para garantir acesso, né, de pessoas que fisicamente não poderiam estar na universidade, né, e, né, então, as próprias formações de professores, né, os parfors, né, quer dizer, as formações em polos, esse tipo de coisa, que foram criadas dentro de um modelo público, né, quer dizer, desenvolvidas dentro de um modelo público é outra coisa. Né, mas não é nisso que pensa o governo Bolsonaro quando quer expandir a EAD, né, a ponto de, por exemplo, em 2019, quando se divulgou os resultados do ENAD, né, o governo Bolsonaro anunciou que os cursos em EAD das privadas tinham tido conceitos, né, tão bons quanto os conceitos dos cursos presenciais das federais. Né? O que é muito tosco, né? Porque isso não resiste assim, a um exame um pouco mais detido, né, dos dados. Né? Primeiro que o número de cursos EAD avaliados em comparação ao presencial é menos de 6%. Né? Segundo que, em termos percentuais, a quantidade de cursos em EAD com conceitos entre 4 e 5 é 2%. Né? Então, no fim das contas, você tem 2% dos cursos em EAD com conceito 5. Né? E você tem 35% dos cursos presenciais das federais com conceitos entre 4 e 5. Então, você não pode dizer que a qualidade é a mesma, né? Simplesmente porque você tem cursos com conceitos 4 e 5, sabendo que eles nem proporcionalmente representam a mesma coisa dentro do universo testado e nem dentro de cada subconjunto, né, a representação da excelência é muito deslocada para baixo, né, no curso à distância. Então, assim, que governo divulga uma coisa dessas? Qual é o objetivo? O objetivo é detratar os cursos presenciais das federais e, ao mesmo tempo, fazer um lobby do ensino à distância das privadas e falar, este é o modelo que eu quero adotar e que vocês deveriam adotar. E não é o modelo público da Universidade Aberta do Brasil, é o modelo privado, né, que, na realidade, é um modelo não de ampliação de acesso, mas é um modelo de redução de custo. Né? Que até tem a ver com o que o José Aldair diz aqui, que me preocupa uma certa pressão social em demonizar as questões sociais, deslocando a obrigatoriedade do Estado, né? Então, tira o foco daquilo que o Estado tem de obrigação e vai deslocando, né, o olhar de todos para outras questões. Não querendo te interromper, Fernando, mas aproveitando para dialogar com o que o pessoal está falando aqui, né? Não, e a questão, e aí eu ia continuar aí mesmo, né? Na questão da privatização, né? Eu acho que mais preocupante do que a privatização, Ana, é o neoliberalismo educacional, né? Quer dizer, a gente precisa falar do neoliberalismo, precisamos falar dele, né? E não falar do neoliberalismo como... E aí eu quero já dizer para vocês o que eu entendo por neoliberalismo. E o que eu entendo pela crítica ao neoliberalismo. Né? Nesse artigo da Educação em Sociedade, eu vou ver se eu ponho o link aqui para vocês, que eu acho que vale a pena conhecer, né? O texto acabou de sair. O que eu entendo por... o neoliberalismo, ele
ele não é um regime de governo, e ele não é um regime econômico, né? Ele é uma racionalidade, né? Ele é um quadro de inteligibilidade do mundo, né? Então, o neoliberalismo, ele visa, na verdade, estabelecer, né, a lógica da concorrência e a lógica da individualidade em todas as esferas da vida. É isso que ele faz, né? Então, o neoliberalismo, por exemplo, é aquilo que mobiliza, por exemplo, a plataforma Sucupira da CAPES, entendeu? O currículo Lattes, né? O Twitter, né? A vaidade do número de seguidores, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter indicadores de produção, mas eu estou dizendo que a lógica das pessoas que são movidas por esses indicadores é uma lógica neoliberal, né? É isso, é uma lógica da concorrência, né? Então, assim... Tem a ver com o que a Ana falou dos youtubers também, né? Porque, veja, porque a pessoa tem 20 mil visualizações, vai ser melhor do que ela ter 10 citações? Então, não a sei. coisa dos edutubers, dos youtubers, eu acho, eu tinha até esquecido de comentar, mas eu quero falar disso, assim. Então, o que a gente não pode fazer é o seguinte, é confundir a crítica ao neoliberalismo com a crítica ao capitalismo, entendeu? Uma coisa, outra coisa, né? Porque o pensamento neoliberal está entranhado em toda parte, né? É esse pensamento neoliberal, por exemplo, que torna as pessoas insensíveis ao fato de que na pandemia salve-se quem puder. Quem pode pagar o exame particular, entendeu? Paga. E quem não pode fica sem diagnóstico, né? Quem pode frequentar o hospital particular, frequenta. E quem não pode, morra, adoeça, né? É isso. A ideia de bem público, ela é totalmente incompatível com a lógica neoliberal. Porque na lógica neoliberal, o bem público é o horror do Estado social, é o Estado neoliberal, né? Então, a privatização, não, ela não é uma base fundamental do pensamento neoliberal. Não, como base, não. Ela pode ser. Você pode ter um Estado neoliberal, por exemplo, que defende eventualmente o serviço público, mas numa lógica de consumo. Não é necessariamente, né? É isso, assim. É que a gente confunde um pouco. A gente trata o Estado neoliberal como se ele fosse o Estado ultracapitalista, ultraliberal, do Estado mínimo. A crítica ao neoliberalismo não é a crítica ao Estado mínimo. Neoliberalismo não é ultraliberalismo. É que, claro, o Estado neoliberal, pelo fato de ele privilegiar uma lógica ultraindividual e concorrencial, ele, muitas vezes, né, vai coincidir com essa visão de que o Estado é gastador, é dispendioso, é lento, é corrupto, é pouco responsivo, etc. E aí vai privilegiar privatização. Mas às vezes não é a privatização em estricto senso, né? É preciso ponderar isso, porque não é a privatização, muitas vezes, o foco da crítica. Às vezes a gente nem consegue identificar, né, do que a gente está falando de privatização. Por exemplo, educação domiciliar, o debate, por exemplo, o debate do poder total dos pais sobre os filhos, da escola sem partido. Esse também é um debate sobre o Estado neoliberal. Esse também é um debate sobre público e privado, né? O neoliberalismo, ele vê o Estado como necessário, é isso que eu estou dizendo. O Estado é necessário. O neoliberalismo não quer destruir o Estado. Ele quer mudar a lógica do Estado. Ele quer colocar o Estado a serviço dessa racionalidade, dessa lógica concorrencial. Entendeu? Então, assim, a CAPES opera dessa forma. Ela é um órgão do Estado, né? O CNPq opera dessa forma, são órgãos do Estado. Nossas universidades operam dessa forma. Nossos cursos operam dessa forma, né? Então, assim, o vestibular opera dessa forma, né? Então, assim, eu quero só ampliar a lógica para a gente ver que o neoliberalismo opera em todas as esferas da vida, né? E, claro, às vezes ele se encontra de maneira muito potente, poderosa, com o pensamento conservador e reacionário, né? Que é o que eu trato no Educação contra a Barbárie, né? Em textos derivados. E aí,
a gente tem o pensamento familista, por exemplo, né? Da família comunidade elementar de organização da sociedade, né? Eles se encontram e se casam muito bem, né? Porque a lógica concorrencial é a mesma lógica da teologia da prosperidade. Essas coisas todas vão se encontrar, né? Elas têm um fulcro ético-político que tem pontos em comum, tá? Bom, eu vou fazer um comentário sobre os edutubers, que eu acho que é interessante. Eu quero primeiro dizer, acho que a gente precisa ter cuidado com algumas coisas nesse debate, né? Primeiro, assim, eu tenho muitos amigos youtubers, gente. Vários. Inclusive famosos, né? E nós, inclusive, às vezes estamos virando também, né? Isso, exato. Mas eu tenho vários amigos mesmo, que tem, sei lá, 100 mil seguidores e tal. E eu brinco com eles, né? E falo, isso aí, né? A gente brinca um pouco. O problema não é o youtuber, entendeu? O problema não é isso, né? O problema não é a gente ter canais no YouTube, a gente ter gente que faz divulgação de ciência no YouTube, a gente ter gente talentosa que consegue, por exemplo, condensar a teoria do valor de Marx num vídeo de 15 minutos, entendeu? Ou que consegue condensar, por exemplo, um debate sobre astrofísica num vídeo de 15 minutos. São pessoas talentosas, né? No vídeo, que se expressam bem, que editam bem, que ok, entendeu? Acho que tem espaço para isso. Faz parte. Inclusive tem professores universitários ótimos, excelentes, que são ótimos youtubers. Vários que são. Um que eu adoro, o Christian Dunker, que é um psicanalista, professor da USP, ele é um ótimo youtuber. E é um grande escritor, um grande professor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, né? Outra coisa é o Estado, certo? A rede estadual de São Paulo, ou qualquer rede, né? No caso, a rede de São Paulo que foi usada como exemplo, tomar isto como a docência, né? Então, vídeo do YouTube não é aula. Pode ser? Pode. Mas, assim, não é a mesma coisa, né? Uma aula tem uma outra estrutura, né? Uma aula geralmente está atrelada com alguma coisa que vem antes e uma coisa que vem depois. Geralmente tem uma sequência. Geralmente essas coisas estão, né? Elas fazem sentido dentro de um curso, dentro de, né, uma sequência de conteúdos, de assuntos ou de temas vistos com profundidades diferentes ao longo do tempo, né? Então tem especificidades, né? E tem especificidades do que é ser professor e do que é ser youtuber, né? Tem diferenças. Então, quando o Estado, né, toma as coisas por equivalentes, acontecem, na verdade, duas coisas. A primeira é que né, o Estado, digamos assim, coloca bem às claras a desvalorização dos quadros docentes que ele tem. E a segunda, que eu acho que é menos visível que a primeira, é a seguinte, que o Estado, na realidade, mostra que ele não sabe o que é uma aula, ou que ele não sabe o que é uma sala de aula, né? Eu acho que isso é mais sério, porque isso tem a ver com um vazio de concepções pedagógicas, né? Ou com amadorismo pedagógico. E no caso do Estado de São Paulo, você tem um monte de pessoas dentro da gestão pública que nunca pisaram numa sala de aula, não entendem nada. São administradores de empresas que estão dentro de uma rede de ensino batendo cabeça, né? Contratando aí fundações empresariais que também é isso, vão trazer a experiência de formar os gerentes do Pão de Açúcar, entendeu? Para formar os diretores das escolas, como se tivesse transposição e homologia entre gerente de supermercado e diretor de escola, né? Então, eu acho que isso é mais grave, né? Quer dizer, é o Conselho Nacional de Educação publicar um parecer oficial, né? Com implicações nacionais em todas as redes de ensino e dizer o seguinte, que não tem problema utilizar o aplicativo X, Y, a plataforma Z, porque a sala de aula ela é mais do que aquele espaço com 4 paredes e não sei o quê, né? E utilizar um parecer dos anos 90 em que se falava isso, né? É que no parecer dos anos 90, quando o CNE falava da sala de aula,
Ele estava falando do laboratório, do estudo de campo, ele estava falando dessas noções ampliadas da sala de aula. Ele não estava falando de uma tela, de um aplicativo com 100 mil pessoas acompanhando o youtuber, como acontece no estado de São Paulo. É que no estado de São Paulo, gente, as coisas são sempre numa dimensão muito grande, né? Então, numa aula desses, num YouTube desses, você tem 100 mil pessoas, entendeu? Dentro de uma sala, de um aplicativo. 100 mil pessoas, né? E essas 100 mil pessoas interagindo ao mesmo tempo no chat, e a pessoa que está dando a aula, supostamente, ela não consegue ler, porque anda tão rápido a linha de chat, é uma cacofonia, né? Ou seja, aquilo não é uma sala de aula. Aquilo é uma arena em que todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Portanto, você não tem nenhum tipo de interação professor-aluno, né? Quer dizer, não existe tempo ali, né? Para você mediar qualquer processo, né? Então, eu acho que esse é o problema, né? É você igualar, né, sala de aula a essa arena cacofônica, por um lado, e você igualar o professor e youtuber, não pelo que o youtuber tem de ruim, mas por não saber nada do que é a especificidade da docência, entendeu? E da escola e de uma aula, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa apontar, né? Então, Fernando, aqui a professora Cátia também, além de elogiar a sua fala, ela falou que com a pandemia nós escancaramos nossas fragilidades. E ela toca num outro ponto, né, que tem muito a ver com tudo isso, você pensa que houve aprendizagem também, porque, por um lado, se a gente teve uma série de desigualdades, por outro lado, nós tivemos professores felizes que estavam aprendendo. Do lado de lá, a gente não sabe se todos os alunos estavam ensinando, né? Estavam aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, aprendendo até usar as tecnologias, aprendendo essa nova forma de ensino remoto. Do outro lado, nós tínhamos os alunos, né? Temos os alunos, né, com a aprendizagem toda. Então, você pensa que houve essa aprendizagem, se sim ou não, para você comentar um pouquinho sobre isso. Claro que a aprendizagem é sempre polêmica, né? Então, deixo aí o questionamento. Eu vou responder essa pergunta assim. A resposta é sempre afirmativa, né? Ela é sempre afirmativa e sempre contraditória, né? Então, por exemplo, em 2019, né? Eu estava numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discutindo o ensino integral, né? Então, em 2018, eu publiquei um artigo, junto com um colega meu aqui da USP, da Geografia. Nós georreferenciamos, né, as escolas integrais do Estado de São Paulo e conseguimos mostrar, literalmente, que a política pública gerava desigualdades educacionais. Nós demonstramos isso, né? E aí, enfim, o trabalho ganhou uma certa, né, notoriedade e tal, e a gente foi lá na Assembleia Legislativa falar. E aí, enfim, a abordagem, claro, muito crítica à política pública, né? Indução de desigualdades, né? O trabalho chama A Desigualdade é a Meta, né? E aí, uma garota, né, de 16 anos que estava no YouTube acompanhando a audiência pública pela televisão pública, falou o seguinte: olha, eu amo essa escola. Essa é a melhor escola que eu já tive na minha vida. Como vocês podem criticar essa política pública que me dá essa escola, que é a melhor escola que eu já tive? Então, assim, essa é a contradição, né? Quer dizer, então, numa política pública de massa e numa educação de massa, você vai ter diferentes apreensões de escola, né? Então, você vai ter pessoas que vão conseguir aprender, que vão gostar dessa escola, que vão, né, aprender, que vão achar que está tudo bem, né? Mas qual é a minha resposta para aquela menina de 16 anos? É assim: olha, criticar a política pública não é deslegitimar a tua experiência individual, né? Mas é dizer o seguinte, que a tua experiência individual
é a experiência individual de 4% dos estudantes do estado de São Paulo. E que os outros 96% estão jogados às traças. Pelo mesmo estado que faz você ter essa melhor escola da sua vida. Então você é uma privilegiada dentro desse conjunto. Então é basicamente isso que eu quero dizer, né? De novo, a gente está trabalhando com a tensão entre o individual e o coletivo. É óbvio que você tem pessoas que individualmente estão ótimas. Os professores que são os heróis, né? Que fazem tudo. A professora do estado de São Paulo, que dá aula na calçada para 3 alunos por vez, né? Para manter o distanciamento. Ela fica o dia inteiro sentada na calçada e ela recebe 3 alunos a cada vez. 3 alunos, 3 alunos. Ela fica o dia inteiro, até às 11 da noite, recebendo alunos de 3 em 3. Isso é divulgado como, né, o heroísmo, né, docente, tudo mais. Então, mas essa é a valorização dos atributos individuais, né? Quando a gente olha para os aspectos coletivos do problema, é uma tragédia, né? Então, assim, é contraditório, porque ao mesmo tempo em que você tem a maior parte das pessoas sendo excluídas do processo educacional, né, sendo alijadas da fruição do bem público chamado educação, você tem pessoas que têm condições, que têm computador, que já tinham e que estão conseguindo lidar relativamente bem com isso, entendeu? Criticar o hiato de política pública significa deslegitimar essa experiência? Não, de forma nenhuma. Significa analisar as coisas pelo ângulo da política pública, que é o ângulo que as pessoas que analisam políticas públicas avaliam, né? Quer dizer, se eu fosse, talvez, psicólogo da educação, eu talvez fosse analisar essas questões por um outro ângulo, né? Mas é importante entender, né, que tem várias aproximações dos problemas. E isso também está por trás dessas lógicas individuais e coletivas que a gente aciona e que as pessoas fazem com que nós acionemos, né? E aqui a Joeane Neves Fraz diz uma sensação de retornos, de luta desfeita mesmo. Por isso questiono se vai haver aprendizado com esse contexto pandêmico. O que vai ficar, o que vai cair, né? Então é essa sensação que todos nós temos, face ao que nós estamos fazendo, né? O que fica e o que não fica. Até em uso de tecnologias, né? Até onde nós vamos, esse aumento do uso das tecnologias, do YouTube, os eventos que estão todos sendo trabalhados agora no modelo online, né? O que disso vai persistir? Se fala muito em hibridismo por causa disso, né? Numa hora se fala em ensino remoto, agora se começa a pensar em ensino híbrido, eventos híbridos e assim por diante. As pessoas acho que nunca participaram de tanto evento, né, Cristiano, na vida, né? De fato. Nós estaríamos agora de noite aqui. Eu fiz evento na mesma semana em Novo Hamburgo, Rio Branco, Natal. Seria impossível fazer esse triângulo, entendeu? De avião, num dia. Por um outro lado, né, o que nos limita, né, tecnologicamente, algumas pessoas não poderem, por outras nos abre oportunidades com relação ao deslocamento, porque às vezes a pessoa também não pode ter o recurso para viajar, pode não ter o recurso para viajar. Então, é essa dicotomia. Claro que isso não tem a ver com a nossa discussão do bem público, né? Quando você vai ofertar o ensino remoto e você tem que pensar aquilo como um bem público, né? Para não excluir, para não limitar as pessoas. O Afonso trouxe uma reflexão aqui, né? Afonso Henrique Kempner, de Souza. Um ponto que eu acho interessante, que estou iniciando junto a outros colegas em um programa de residência pedagógica pela UFMT. É diferente dos comentários que vimos nesses 2 dias dessa geração que já era e são docentes e agora estão precisando se adaptar a essa nova forma de educar. E, como dito, muitos com dificuldades, pois se mantiveram nessa forma tradicional de ministrar a aula por muitos anos. Nós, como residentes, muito provavelmente iremos iniciar a regência ainda nesse período, e somente depois teremos a experiência mais tradicional, ou seja, uma inversão, né? Penso que isso irá contribuir muito para a nossa formação como docentes.
Todas as palestras, com certeza, foram de grande proveito para nós, futuros educadores. Parabéns a todos. Uma outra reflexão, né, Fernando, que eu também não tinha pensado. Eu tenho alunos também fazendo estágio, né, os que não foram proibidos, né, porque tem estágio curricular, estágio extracurricular, que diz que estão aprendendo muito, trabalhando em casa, na área de computação. Tivemos aí o evento grande semana passada, muitos deles foram monitores online, nunca tinham passado por essa sensação de monitorar várias plataformas, de mediar debates. Então, são diferentes aprendizados, né? Deixo para você comentar aí também. Assim, eu cheguei a ter uma experiência de um estágio remoto, né? Quer dizer, na verdade, assim, a gente já tinha começado, né? E aí, assim, a gente terminou o estágio, transformou basicamente num grupo de estudo, né? E aí os alunos, enfim, entrevistaram os professores, basicamente para entender as condições de trabalho, né, no período, com as mudanças. Quer dizer, eu acho que dá para fazer, né? Assim, e ali funcionou porque era isso, era um grupo de 12 pessoas, né? Todo mundo tinha computador, então as discussões eram muito profundas, muito interessantes, todo mundo com a câmera aberta, entendeu? As pessoas faziam questão de ficar com a câmera aberta, entendeu? Não precisava ficar falando, gente, lê a câmera, aquela coisa, né? Então, todo mundo lá, né? Presente, sempre, todo mundo muito ligado. Então, tem experiências positivas, entendeu? No meio dessa confusão toda, né? A questão é isso, que quando você olha com a lupa da política pública, você vê a tragédia social, né? E aí a tragédia social você só consegue lidar com ela com base em política pública. E política pública exige investimento, né? Quer dizer, não dá para, a gente não vai conseguir se livrar dos problemas da pandemia no depois sem dinheiro, sem financiamento público, gente. Né? Na O problema é que nós estamos imbricados, né, Fernando, com um problema que é também político, que é um problema, é a pandemia, é tudo junto e parece que essa bola de neve ela só aumenta. Agora hoje surgiu, foi hoje, de ontem para hoje, a questão das bolsas da CAPES, né, que é um problema sério, programas de 40 anos receberam a avaliação da CAPES de que o programa não tinha experiência, né? E receberam 0 bolsas. Ou seja, é uma questão assim, aonde está a avaliação? Aconteceu isso com você? Não conosco, mas aconteceu isso no Brasil ontem, não sei se chegou, mas na área da computação aconteceram vários programas, receberam 0 bolsas na nova avaliação. E as avaliações são muito malucas, porque as avaliações elas trazem não tem experiência, o programa não tem experiência e o programa tem 40 anos, né? Então é uma coisa que parece, quem avaliou isso? E os CAs, os comitês de avaliação, não se reuniram. Então como chegaram a essa avaliação? Então são coisas que estão todas imbricadas ali. São os comitês superiores que são influenciados por cima, né? Que geralmente tomam isso e passam por cima dos comitês de área. O Renan pergunta, como superar os desafios do ensino remoto? Olha, depende dos desafios, Renan. De quais está falando, né? Dos desafios, assim, da falta de aprendizagem, né? Daquilo que não se aprendeu. Bom, tem que repor, né? E como vai repor? Bom, tem muitas formas, né? Na verdade, tudo que as redes municipais e estaduais não querem é repor. Eles morrem de medo de 2 problemas. O problema burocrático, né, que vai ser colocado. Vocês imaginem o que vai ser organizar uma reposição de aula, né, em contraturno, né, um sábado, 4º ano do ensino médio, para alunos de 3º ano que perdeu, N modelos, né? Organizar tudo isso sabendo que você tem professores e professoras que trabalham ao mesmo tempo na rede estadual, municipal e privada. Como é que vai organizar o horário, né, o calendário desses professores? Então, é um desafio burocrático enorme. E o desafio financeiro, porque o Estado, gente, os governos, eles não têm uma conta bancária onde eles vão pegando dinheiro e vão pagando. Existe uma coisa chamada orçamento, né, que é uma coisa que é planejada no ano anterior, né? A partir, primeiro, de diretrizes orçamentárias e depois da aprovação de um projeto de lei orçamentária, que obviamente, pode ser emendado, pode ser ali, né, pode receber aportes a posteriori, mas, em princípio, ele tem
né, ali um montante, né, que é definido, inclusive com rubricas específicas, daquilo que é para pagar contas de consumo e daquilo que é para investimento, para construir, para reformar, né? Então, assim, esse é um desafio enorme, quer dizer, vai ter que colocar dinheiro para garantir a mitigação das perdas, né? Então, assim, para quem perdeu o ano escolar, as pessoas vão ter que trabalhar, né? Agora você vai fazer como o secretário de São Paulo faz, vai todo mundo reprovar. Isso é ridículo, percebe? Porque é a incapacidade do Estado que gera isso, não é a pessoa, entendeu? A pessoa que não interagiu com a escola durante 8 meses, sim, ela não tem condições de fazer isso, gente. Qual é o estudante de 14 anos que não tem saudade da escola, gente? Ele pode odiar a escola, pode brigar com os colegas, pode... Gente, não existe, entendeu? Porque a escola... Assim como os pais, né? Isso, é um espaço de sociabilidade, gente, entendeu? Um adolescente, uma criança, gosta da escola, tem saudade da escola, os pares dele, as pessoas da idade estão ali, entendeu? Então, assim, a superação dos desafios vai depender disso, de muito investimento, de fazer política pública séria, robusta, né? Sem enrolação, né? Inclusive, Fernando, o Valdir está falando aqui para comentar o papel das fundações, como a Lehman e outras na política educacional. Eu, inclusive, sou diretor de fundação, né? Mas é fundação de apoio da universidade. A fundação pública, bom. Não chega a ser pública, ela é público-privada, né? Sim, mas ela naquele regime interna jurídico das fundações, isso, né? E dentro da universidade. Sim. Ali, né? Para gerir os projetos. É quem garante a chegada dos recursos dos convênios e dessas dos coisas. Contratos. Então, o Valdir, olha, eu tenho uma visão assim sobre as fundações, que assim, primeiro que tem uma coisa que se fala, né? As fundações Lehman, o Jorge Paulo Lehmann é a pessoa mais rica do Brasil, né? A Fundação Lehmann, ela tem um orçamento anual aí, até onde eu acompanhei, né? De mais de 150 milhões de reais por ano, tá? Então, assim, a Fundação Lehmann não está interessada em sugar dinheiro do Estado. Né? Então, assim, a gente tem que ter clareza, né, de quando a gente fala da privatização, né, no âmbito da filantropia familiar, da Fundação Lehmann, da Fundação Roberto Marinho, do Instituto Unibanco, do Instituto Ayrton Senna e de todas essas fundações, institutos, a gente está falando de filantropia familiar. E nós estamos falando de um modo de fazer filantropia, que não é o modo de fazer filantropia que se fazia nos anos 80, quando a Fundação Odebrecht, lá, o Emílio Odebrecht, fazia lá o protagonismo juvenil e não sei o quê. Né? É outra coisa. Não é o bilionário benemérito que vai fazer uma doação a fundo perdido. Nós estamos falando de um filantrocapitalismo, né? Um tipo de filantropia, né? Feita por equipes especializadas, né? E cuja função é maximizar a exposição social dos beneméritos, né? E não só isso, de avançar e de fazer avançar projetos político-econômicos dos beneméritos. Então, quando uma fundação como a Lehman se envolve no debate da Base Nacional Comum Curricular, é para influenciar a forma do currículo escolar de acordo com aquele projeto societário que ela defende, né? Individualista, concorrencial, né? Que acha que pobre só tem que aprender português e matemática, e o resto é resiliência e empatia, né? Contra a ignomínia, resiliência e empatia. Português e matemática. Não precisa física, filosofia, arte, para que essas coisas, né? Porque, na verdade, é um projeto que tem um projeto político-econômico muito claro. Né? O erro na avaliação dessas fundações é achar que eles estão tentando meter a mão nos fundos públicos. Na verdade, não são eles que querem meter a mão nos fundos públicos. Quem quer meter a mão nos fundos públicos da educação são as empresas educacionais, são os edunegócios. A Lehman não é um edunegócio. Agora, as pessoas ligadas à Lehman
tem participação societária no edunegócio, entendeu? Então, assim, a questão da privatização da educação hoje, ela está muito mais, assim, para entender os mecanismos da privatização, por isso que esse artigo que a gente publicou da hierarquização do Estado, né, com os grafos, essa leitura em rede, por que ela é interessante? Porque ela, na verdade, ela expõe o papel da pessoa física, né? Ela sai um pouco do CNPJ e vai para o CPF. Você vai olhar quem é a pessoa física que está associada à fundação sem fins lucrativos e, ao mesmo tempo, à empresa, o edunegócio, que vai vender e assinar o contrato, né? Então é isso. O Instituto Ayrton Senna, ele nada de braçada, mas ele mais presta assessoria técnica do que ele tira dinheiro, né? Ele doa muita coisa para o Estado. Mas ele A questão é doa... que a estrutura deles é uma estrutura que até a prestação de contas e uma série de outras coisas é facilitada. Muitas vezes nos procuram como fundação de apoio da universidade, achando que nós somos uma organização social ou uma filantropia, e que nós temos algumas facilidades no gerenciamento de recursos. É totalmente diferente pela quantidade de leis do privado, do público e do privado que nós temos que estar atentos, né? Então, eu acho que aí que as coisas também se imbricam, né? Como eles gerem todo esse recurso e para que fins, né? Não, e essas fundações, elas têm projetos políticos, né? Elas têm projetos políticos. Então a gente precisa lidar com elas dessa forma, né? Porque é isso. Tem alguns trabalhos na literatura, né, que falam isso. Ah, a Fundação Lehman, ela influenciou a BNCC, tudo da BNCC foi a Fundação Lehman. Eu recuso essas leituras. Acho que são leituras simplórias, né? São leituras, por exemplo, que reduzem a complexidade e as tensões que ocorrem dentro do Estado, dentro do processo de implementação de política pública, né? Então, a Fundação Lehman é o seguinte, ela é talvez a mais importante, porque ela é a mais rica, né? Então, assim, de um ponto de vista da capacidade de influenciar nas agendas, ela é mais poderosa, né? E a gente chama isso, dentro da literatura de redes de governança, de hiperagência, né? É um ator que tem mais capacidade de influenciar a agenda pública, né? Porque ele tem mais poder, tem mais dinheiro, né, para organizar seminários, para pagar passagem de avião, para trazer 5, 6, 10 governadores para um resort, para fazer uma reunião, né? Então, nesse sentido, ela tem um pouco mais de capacidade, mas sozinha ela não faz nada, né? Ela precisa ter o Estado, ela precisa ter a estrutura, né? Então, esse trabalho da hierarquização, né, ele foi escrito com a Marina Velar, que trabalhou com o Stephen Ball lá em Londres, e ela estudou também a Base Nacional Comum Curricular e como que o impeachment de 2016 ele mudou a composição do Conselho Nacional de Educação em termos das pessoas físicas. E aí vocês começam a ver, né, como que você vai mudando mesmo a composição e você muda a agenda, né? Mas a fundação sozinha não faz nada, porque ela depende desses atores que são os pivôs entre o público e o privado. Ela depende desses gatekeepers, né, que são essas figuras, né, que vão fazendo essas interpenetrações, né, que deixa passar, né, que traz o privado para dentro do público. Então, 2016 foi isso, gente, foi isso, né. O MEC foi tomado, na verdade, por pessoas que eram ligadas ao PSDB paulista, que já estavam lá no governo Fernando Henrique, que aproveitaram, né, o golpe do Temer para entrar junto, né? E você consegue ver claramente o papel da pessoa física, né? Então você não consegue explicar aquele fenômeno olhando para a Fundação Lehman, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter uma análise muito determinista, né? E com isso eu não estou defendendo a Fundação Lehman, não, né? Mas só estou dizendo que a Fundação Lehman sozinha não faz nada, mesmo sendo rica, né? E aí, em relação a isso, eu escrevi, além dos textos da Educação contra a Barbárie, em janeiro desse ano eu escrevi um texto, antes da pandemia, né, em que eu trato um pouco primeiro de uns certos equívocos que eu enxergo na análise, né, nas críticas que são feitas ao governo Bolsonaro, é esse daqui, sair da negação e defender a escola pública.
E eu falo um pouco do Instituto Ayrton Senna e um pouco de como esses atores empresariais, o papel que eles cumprem, né? Quer dizer, o que eles fazem. Eles jogam em todos os lados ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, hoje quem está no Instituto Unibanco, né, é quem trabalhava no governo Lula no Bolsa Família. São as mesmas pessoas, os mesmos economistas. E no Ayrton Senna também. Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques. São as pessoas que trabalhavam no governo Lula, desenvolvendo Bolsa Família. Eles contrataram um monte de gente das prefeituras do PT depois de 2016, quando o PT perdeu várias prefeituras, várias dessas pessoas foram para essas fundações. Então eles contratam essas pessoas e contratam também as pessoas da direita, Mendonça Filho, essas pessoas também estão nessas fundações. Todos coexistem. Como as tecnologias que não são neutras, assim os interesses também não são nem um pouco neutros. Os interesses dessas fundações são interesses muito claros, né? Assim, são interesses de tocar para frente os seus projetos político-econômicos. É um projeto de dominação, gente. Quer dizer, os donos do PIB querem continuar sendo donos do PIB. Vocês têm alguma dúvida? Então, para você perpetuar essa estrutura, né, de poder, essa estrutura de distribuição do capital, você tem que, de alguma maneira, influenciar como é que se dá a distribuição de capital cultural, né? A distribuição de capital financeiro, de capital social. Então, assim, é a forma como essas grandes fortunas operam. Tanto que a filantropia familiar são essas mesmas, as maiores fortunas do Brasil. É Setúbal, é Bracher, é Moreira Salles, é Marinho, é Lehmann, né? São essas pessoas. Klein, são assim, 10, 12 famílias, né? Tem um trabalho agora muito interessante que está sendo feito lá na FEUSP, da Vanessa, que está, né, usando Bourdieu e alguns referenciais, e está estudando isso. Ela deve defender o doutorado em breve. Eu participei da qualificação. Um trabalho muito interessante sobre filantropia familiar, né? Justamente para avançar um pouco dessa leitura muito superficial, né, das fundações, né, e dessa própria crítica do neoliberalismo como se fosse a crítica ao capitalismo, né? A gente tem que sair um pouco dessa superfície, porque esse tipo de crítica, às vezes muito rasa, que nos fragiliza em relação à própria direita, né? As próprias fundações vão falar, a universidade, eles só criticam o capitalismo, né? E é isso, muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? Então, a gente tem que ter mais complexidade na análise dos cenários e na análise da política, né? Justamente para não ficar vulnerável a esse tipo de desqualificação. Excelente. Eu acho que nós ficaríamos muito tempo aqui, né? Mas nós ainda estamos em vantagem, que temos 1 hora a menos, né, que você, Fernando, mas aí você já é quase 10 da noite, então está realmente num turno bastante avançado. Como nós não temos mais perguntas da plateia, antes de eu dar os encaminhamentos finais, queria abrir ainda para, se você quiser fazer uma fala, também já convidando os colegas, para quem quiser depois abrir a câmera para nós fazer um registro final do nosso seminário, né? Aqueles, como o professor Fernando falou, que autorizarem que a sua imagem seja publicizada, né? Nós, na SBC, na Sociedade Brasileira de Computação, as pessoas que participam dos eventos, elas já estão assinando um termo ali que ela já autoriza, né? Eu autorizo aqui no vídeo, eu assino, não tem problema. Então, Fernando, antes de nós encerrarmos, eu passo a palavra para você, uma fala final aí, antes de nós fazermos também o fechamento do seminário, porque hoje nós tivemos aí a sua bela fala, fechando 2 dias de excelentes debates, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, mas diretamente de São Paulo e com todo o Brasil, né, em rede. Olha, eu queria agradecer muito, viu, ao Cristiano e ao Valdir, sobretudo, né, o Cristiano que está aqui conosco, ao Valdir pelo convite, né, é um prazer enorme, né, eu não conheço Cuiabá. Acho que eu tenho que sair, né? Nunca estive na UFMT, né, então é a primeira participação minha aqui. Agradeço muito o convite. Fico à disposição para a gente conversar. Enfim, eu compartilhei vários links, vários textos aí que eu acho que são que se referem a assuntos assim mais ou menos
eu tratei aqui, mas se vocês entrarem aí nessa plataformazinha, eu costumo arquivar todos esses artigos de opinião, esses artigos acadêmicos e tal. E aí vocês podem dar uma olhada um pouco nas coisas que vocês quiserem e tal. E eu fico à disposição para a gente dialogar, estamos por aí. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Que eu possa tomar esse sol de Cuiabá, né? No ano que vem. Comer um peixe aqui conosco. Comer um peixe, ou que vocês possam aqui respirar esse ar poluído, né? Do ABC Paulista, né? Então, que a gente possa fazer encontros presenciais que são muito mais agradáveis, muito mais interessantes do que esse, mas esse já é melhor do que nada, né? Então, eu acho que é isso, né? É melhor isso do que nada. Então, a minha filosofia em relação a trabalhar na tela durante muitas horas seguidas tem sido essa, e bom, a gente vai vivendo e vamos fazendo o que for possível. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Queremos agradecer, uma salva de palmas online ao Fernando, né? E saiba, Fernando, que por mais que nós queremos, e você virá ainda ao Mato Grosso, foi agora a pandemia que nos uniu, né? Porque talvez, se não tivesse a pandemia, nós não teríamos essa live tão bem conduzida e não teríamos nem o Valdir conosco aqui no pós-doutorado, né? Então, foi todo um conjunto de fatores. Então, eu e Kátia, em nome do LTC, né, o nosso laboratório aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação, agradecemos você por estar conosco e trazer essas reflexões. Pessoal, certamente, quem não anotou todos os links, se procurar no Academia, procurar no Google Scholar, pelo nome do professor Fernando, vai achar aí uma série de outras produções também. Os vídeos, tem um monte de coisa. Tem o livro, né? Que eu o também livro, não gente, conheço. ele esgotou na editora, mas eles reimprimiram agora. E custa barato o livro. O livro custa R$15. Qual editora que é, Fernando? Boitempo. Boitempo, tá. Boitempo. Boitempo, essa eu não conheço. Boitempo, não lembro. Então, muito obrigado, Fernando, pelas excelentes reflexões. A Kátia, na hora estava falando, coloca isso no artigo, então tu já vai ter uma citação, certeza, né? De certeza aí a primeira já. Então, dito isso, né? Quem quiser abrir a câmera aí para nós vermos também. Hoje eu participei de uma reunião, gente, de manhã, que todos estavam com a câmera aberta e causou estranhamento. O pessoal, gente, está todo mundo com câmera aberta, sabe? Então, é gostoso ver, é muito bom ver as pessoas também. Faz o print aí, depois compartilha para a gente depois ver, né? Todo mundo com a câmera aberta, né? Isso, a gente o saber pessoal que arrumando o cabelo. Não tem problema estar com o cabelo desgrenhado, gente. Tá em casa, né? É isso aí. É engraçado, tem gente assim, com a parte de baixo do pijama, né? E a parte de cima, né? É assim, normal, gente. Tá tudo em casa. Mas a ironia que eu vi da federal do ABC daqui de casa, né? É uma ironia aí. Tá tudo em São Paulo, né? Mas olha, eu gosto muito de São Paulo também, Fernando. Não será um problema visitá-lo a qualquer hora. Venha, só falta a gente não, poder viajar. É isso. Quando a gente puder viajar, a gente promete se visitar e fazer outros eventos juntos, discutir o ponto da pandemia, né? De preferência num cenário menos difícil, né? Bom, gente, vou embora, que eu hoje estou desde aqui das 9 da manhã no computador e o dia já, né? Isso. Nós só vamos aqui, então, queremos agradecer em seu nome, queríamos também agradecer muito ao Valdir pelo seminário, foram 2 dias de seminário temático. O Valdir, bravamente, ele começou o pós-doc conosco agora, tem pouco tempo, né? Tem já 2 entrou meses. Organizando o seminário, isso é Não, outras trabalho, coisas hein? já, mas isso o seminário ganhou de presente, né, Kátia? Não, e assim, tem a Sabrina, tem todo o pessoal que participou, que é do grupo de pesquisa, as pessoas que estão no grupo, a gente agradecer a todo mundo, né? Vocês foram essenciais para que nós pudéssemos realizar o seminário, tá? Foi uma semana muito difícil, muito complicada, porque tem as arguições também da seleção da pós-graduação, mas as pessoas estão cansadas, a gente sabe disso, mas muito obrigada a vocês que organizaram, vocês que estiveram conosco.
né, ao Valdir, que está aí nesse momento no pós-doc, na supervisão do Cristiano. Valdir, você vai ter que produzir de montão também. Fernando, ótimo estar contigo, tá? Foi muito legal, né? E ótimo estar com todas essas pessoas o tempo todo, esses dias também. Cris, é contigo aí para fechar. Muito bem, Kátia. Agradecemos, então, imensamente ao Valdir, a Sabrina que ajudou bastante, a Ana Lara também fez mediação, e tivemos Valesca, Sabrina e Daniela ainda dando minicursos hoje de manhã, então foi excelente, tá? E todos que participaram, né? Senão não teria esse evento. Aguardem os certificados, será digital, quem quiser imprima, né? Quem quiser guarde só o digital, mas teremos o certificado, tá? E vocês... Eu acho que é isso, passo a palavra. Não, só dizer que vocês estão convidados, eu fico aqui em Chapada, devidamente guardada, né? E aí, se alguém quiser aparecer por aqui, depois da vacina, né? Eu estou aqui. Vacinado. Vacinado, de preferência. A gente vai estar aqui. E é muito gostoso aqui. A gente anda de bike, tem as trilhas e tal. Claro que a gente não tem feito nada disso agora por uma série de razões, né? Mas é muito gostoso aqui, Chapada dos Guimarães. Muito bem. Mais um lugar, viu, Fernando? Que fica a 60 quilômetros daqui de Cuiabá. Então é fácil ir lá na Chapada. Maravilha. Então, dito isso, agradeço mais uma vez. Passo a palavra ao Valdir, nosso grande organizador, a quem nós também deixamos uma salva de palmas com toda a sua equipe, que ele já citamos os nomes, agradecendo por esses 2 dias de sucesso absoluto aí, Valdir. Então, gente, agradeço. Também é uma oportunidade, né? Deu trabalho, mas também foi uma grande oportunidade, uma confiança também. Né? Eu estou há pouco tempo no grupo, né? Não deu 2 meses, né? Mas, enfim. Agradeço muito a atenção, a participação, né, de todos que participaram com a gente. Sem mais delongas, eu vou encerrar também, porque, de fato, eu acho que agora é o momento da gente beber uma cerveja e descansar um pouco. Então, agradeço. Muito bem. Agora eu vou encerrar essa gravação. Olha, Gisele, sumiu.